Olá a todos. Nesta aula vamos então aprender um pouco sobre um conceito introdutório da física. Tá? Meu nome é Diego. O que nós veremos este ano? Veremos então um pouco das áreas da física relacionadas com a mecânica. Basicamente, no primeiro bimestre, então, um pouco de cinemática em uma dimensão, depois passando para a cinemática em duas dimensões, os princípios da dinâmica e finalizando com a gravitação. Bom, antes de mais nada, precisamos pensar o que estuda a física e onde que ela está presente em nossas vidas, tá? Eu gostaria que vocês refletissem um pouco disso e depois nos colaborassem com a gente lá no fórum. Bom, antes de mais nada, a física é uma área da ciência que tenta descrever os fenômenos físicos, tanto de modo qualitativo quanto de modo quantitativo. Então, as áreas da física, elas variam desde a escala atômica, os átomos, as partículas subatômicas, até o nosso mundo atual, né? Nosso mundo cotidiano, e aí chegamos também nas escalas astronômicas, aí descrevendo sistemas solares e galáxias e universo, ok? Mas a gente fica pensando também o que faz um cientista. O cientista, então, ele é a pessoa que tenta estudar esses fenômenos naturais e tenta procurar padrões. Então, veja, padrões aqui quer dizer, eu quero, por exemplo, entender o, o período de chuvas em uma determinada região, ou eu quero entender como que muda as bolsas de valores de um determinado país. Mas podemos ir mais a fundo. Eu quero descrever como que um grão de pólen ele, ele se movimenta aleatoriamente no vento. Então, veja, todos esses tipos de padrões os físicos tentam então entender e com isso formular leis e teorias para tentar descrever e manipular esses fenômenos. Bom, as áreas da física, elas são divididas em basicamente quatro grandes regiões que nós vamos ver ao longo do curso de física nesses 3 anos do curso de administração. Então, veja, no primeiro ano nós vamos ver então basicamente os princípios da mecânica, do movimento de objetos. No segundo ano nós vamos ver um pouco de termodinâmica e sua influência no desenvolvimento de máquinas térmicas. E aí no terceiro ano chegamos em eletromagnetismo, mas aqui não somente é, recluso a fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos, mas também aqui nós incluiremos óptica. Os princípios da óptica vêm junto aqui com o eletromagnetismo, uma vez que as ondas eletromagnéticas são os constituintes básicos da luz, tá? E aí veja que sempre estaremos pincelando então alguns princípios de física moderna e contemporânea que revolucionaram aí os nossos século XX e até nos nossos dias atuais com os dispositivos tecnológicos, tá? Mas uma coisa que nós pensamos e uma coisa que está ainda em muita polêmica hoje em dia é sobre o método científico. Por que isso é importante? Porque qualquer tipo de fato, qualquer tipo de explicação, para ela permanecer baseada na construção do conhecimento, ela precisa ser regida pelo método científico. Ou seja, ela precisa ser baseada em experimentos. Nós formula, e ao longo da história, vários pensadores tentaram entender como que se dá o desenvolvimento de uma determinada teoria ou hipótese na física ou nas ciências de forma geral. Nós não vamos verificar isso muito a fundo aqui nesse curso, mas para quem tiver interesse, os pensamentos de Thomas Kuhn, Lakatos, Popper, Feyerabend, Bachelard, Bacon e o Descartes são muito interessantes no sentido que eles tentam fazer uma epistemologia e compreender como que se dá os avanços científicos. E é muito interessante. Bom, mas basicamente aqui o modelo proposto por Descartes é bem interessante, porque, veja, o método científico, então, ele se basearia então na observação do fenômeno. Eu observo, por exemplo, que uma bola cai no chão quando eu solto ela. E a partir disso eu começo a problematizar, ou seja, então sempre que eu solto o objeto, eles vão cair no chão.
e depois, então, eu formulo uma hipótese que pode estar havendo algum tipo de força que atrai os objetos até o chão. E a partir disso, eu vou fazer experimentações tentando comprovar essa minha hipótese. E aí eu posso ter hipótese comprovada ou refutada. E aí então eu chego nas minhas conclusões. Mas veja que é interessante que o método científico ele vai um pouco além, no sentido então que ele também prevê a divulgação dos resultados. Porque não basta eu guardar os resultados somente para mim, eu preciso divulgar para a comunidade, para a sociedade, aquele achado que eu encontrei. E com isso, providenciar novos experimentos para outras explicações de outros fenômenos. Tá? Isso daqui está muito em voga hoje em dia por conta propriamente da Covid, porque vivemos aí num momento onde tentamos encontrar razões para usar determinado remédio, a cloroquina funciona, ou não funciona, ou seja, os cientistas eles seguem o método científico. Então, se não houver nenhuma comprovação experimental que determinada droga ou remédio faça efeito, por exemplo, contra a Covid, ou seja, isso não vai seguir o método científico. Isso fica muito claro, por exemplo, nas questões esotéricas ou de astrologia, onde você, ou até religião, onde você tem ali uma explicação de um determinado fenômeno, mas se você não consegue fazer experimento científico para comprovar aquela hipótese, então não segue o método científico, então aquilo lá não é ciência. Então, em outras palavras, ciência é tudo que segue o método científico, tá bom? Bom, uma coisa que vai permear, uma coisa muito importante que vai permear nós ao longo de todos os nossos análises é que para nós quantificarmos determinada entidade física, precisamos de grandezas. E aí aqui é uma coisa importante que vai diferenciar da matemática. É que as grandezas, então, elas vão ser definidas por um número, tá? Um número matemático qualquer, um número real, e vai ter uma unidade de medida. Então, isso aqui é muito importante, porque se nós representarmos uma grandeza física apenas pelo número, aquilo para mim é abstrato. Então, não estamos no campo da física. Precisamos de uma unidade de medida para entender, então, o que significa aquela grandeza física. Então, nunca esqueçam aí das unidades de medida. Ao longo do curso, nós vamos ver que existem vários tipos de unidades de medida, inclusive grandezas que não têm unidade de medida, que são adimensionais. Mas, por via de regra, então, nunca se esqueça de colocar a unidade de medida depois do número. Bom, e as medidas, isso aqui vai ficar bem mais claro quando vocês estiverem fazendo algumas práticas laboratoriais, tá? Nós faremos isso em um momento oportuno, mas veja, os números também têm uma questão que eu meço com minha régua, por exemplo, 1 centímetro, mas pode ser que eu tenha uma outra régua que vai medir um pouquinho diferente. Ou seja, eu tenho um intervalo ali de confiança onde eu tenho os meus números que são significativos. Eu tenho confiança que o meu valor, por exemplo, é de 1 centímetro. Mas no milímetro ali eu não sei se é 1 milímetro ou 2 milímetros, ou seja, tem uma incerteza embutida aqui. Então, quando a gente vai para a prática laboratorial, qualquer medida que fizermos vai ter aqui uns números significativos que nós temos confiança que eles possuem esse valor e mais um valor aqui de incerteza que é o desvio padrão, tá? Então retomaremos esse assunto no momento oportuno. E aqui vem outro detalhe importante, que é a questão da notação científica. Porque veja, podemos apresentar o número de várias formas. O número 1 milhão, eu posso escrever 1 milhão, ou eu posso colocar na forma de notação científica. E geralmente eu coloco um número A aqui, um argumento, multiplicado por uma base 10 aqui elevado a um B, que é a ordem de grandeza. Isso fica muito fácil, né, porque a gente consegue escrever números muito grandes ou muito pequenos utilizando muitos poucos caracteres. Tá? E em algumas áreas como a eletrônica, a astronomia, isso é muito útil. Tá? Bom, outra coisa importante é que antigamente a ciência era um pouco conturbada, porque cada povo, cada país tinha sua própria unidade de medida. Então, os britânicos mediam uma determinada unidade de medida para metro,
talvez polegada, aí os americanos tinham outra unidade de medida, aí você via para os chineses e os japoneses outras unidades de medida. Então, foi estipulado o Sistema Internacional de Unidades. O que seria o Sistema Internacional de Unidades? Quaisquer unidades da física poderia ser expressa apenas por 7 unidades. Tá? E essas unidades são as unidades básicas de qualquer tipo de medida, de grandeza física. É o comprimento, que a unidade padrão é o metro, então qualquer tipo de quilômetro, centímetro, milímetro, todos são dados em termos de metro. A massa, que a unidade padrão é o quilograma, tá? O tempo, que também é uma unidade fundamental, e a grandeza fundamental é o segundo. Temos a corrente elétrica, que aí é medida em ampere. A temperatura, como sabemos, nós usamos bastante temperatura em graus Celsius, mas a temperatura padrão aqui vai ser a Kelvin, a temperatura Kelvin, porque é uma escala absoluta de temperatura, que não vai depender de nenhum tipo de substância. Isso daqui a gente vai ver um pouquinho mais no segundo ano. Temos uma medida aqui fundamental da quantidade de substâncias, os químicos usam bastante, que é o mol. E a intensidade luminosa, que trabalharemos pouco com ela, que também tem uma unidade padrão aqui, que é a candela. Tá? Então, quais são as importâncias dessas unidades? Eu multiplicando ou dividindo, fazendo um monte de operações algébricas com estas unidades, eu consigo chegar nas unidades fundamentais de qualquer tipo de grandeza física. Isso vai ficar muito claro para a gente nas próximas aulas. Tá? E aí, outra coisa interessante é que, veja, eu posso representar um número grande, por exemplo, o mega aqui, que é 1 milhão de vezes maior que alguma coisa, por colocar 6 zeros. Então eu coloco 1 milhão aqui e eu posso representar. Se eu quiser encurtar ainda mais esse número, eu uso a notação científica que eu coloco na base 10, fica 10 elevado a sexta. Ou, principalmente para eletrônica, eu posso diminuir ainda mais essa unidade de medida colocando um prefixo, ou seja, eu só coloco uma letra que já vou entender então que significa 10 elevado a sexta e que significa 1 milhão de vezes maior, tá? E esses daqui, então, essas letrinhas são chamadas de prefixos. Ela vai ser muito usada em todas as áreas da física, tá? Principalmente na eletrônica, ela é muito importante, mas veja, eu tenho prefixos que aumentam as coisas e os prefixos que indicam valores muito pequenos. Então, por exemplo, 1000 vezes maior, eu tenho o casinho que significa quilo. Então, isso aqui é comum para a gente. Quilograma, quilômetro, são todos 1000 vezes maior do que uma unidade. 1000 vezes maior que metro, 1000 vezes maior que gramas. Se eu tenho 10 a sexta, eu tenho mega, que é representado por uma letra M maiúscula. Isso daqui também é bastante a gente ouve bastante falar em energia, transmissão de energia, megawatts, ou também informática, megabytes. Se eu tenho 1 bilhão de vezes maior, eu tenho 10 a nona, eu tenho giga, e que também é muito comum na informática. Os outros é mais voltado para astronomia, então eu tenho 10 elevado a 12, eu tenho tera, 10 elevado a 15, eu tenho peta, e 10 elevado a 18, eu tenho hexa. Mas esses nós não vamos chegar a usar muito. Mas o quilo, o mega e o giga a gente vai usar bastante. Agora, se a gente for para o lado oposto, para as coisas pequenas, temos o mili, que é 1000 vezes menor, ou seja, 10 a menos 3. Temos o micro, que é 10 a menos 6. E aí é representado por essa letrinha grega, mi. Temos o nano, de nanotecnologia, que é 1 bilhão de vezes menor, é 10 a menos 9, que é um nzinho pequeno. E se chegamos então ao 10 a menos 12, temos o pico. E esse pico, geralmente, é a unidade de tamanho aí do núcleo atômico, por exemplo, é representada por uma letrinha P minúscula, tá? Então, veja, os números aqui, então as grandezas físicas, elas podem estar representadas pela notação científica, por um expoente, ou usando prefixos na frente da unidade de medida com essas letrinhas aqui, tá bom? Assim, com a prática, vocês vão ver que vocês vão decorar essas letrinhas de cabeça. Então, vocês vão ver, por exemplo, quilômetro, esse casinho, vocês já vão entender que vale 1000 vezes um metro. Tá? Bom, a aula de hoje era isso, tá? Então, aqui é só umas referências. Agradeço pela atenção de todos. Até a próxima aula. Obrigado.